Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão do Enem do ano de 2018 PPL. É a questão número 101. A questão diz assim: alguns modelos mais modernos de fones de ouvido contam com uma fonte de energia elétrica para poderem funcionar. Esses novos fones têm um recurso denominado cancelador de ruído ativo, constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro semelhante ao sinal externo de frequência fixa. No entanto, para que o cancelamento seja realizado, o sinal sonoro produzido pelo circuito precisa apresentar simultaneamente características específicas bem determinadas. Quais são essas características do sinal gerado pelo circuito desse tipo de fone de ouvido? Essa questão já caiu em outros anos, tá? Posteriores do Enem, caiu em vários anos, na verdade, esse fone cancelador de ruído. Então, muito importante você estudar os fenômenos ondulatórios, dentre eles a interferência, tá? Então, pessoal, interferência construtiva e destrutiva. Existem dois tipos de interferência, são elas construtivas e destrutivas, tá? Quando temos duas ondas, dois pulsos, tá? Nós temos dois pulsos aqui que estão vindo em sentidos opostos, tá? Mas os dois vêm aqui pela parte de cima sem inversão. O que vai acontecer quando eles se juntarem aqui no ponto P? Quando passarem um pelo outro, a gente vai ter uma interferência construtiva, ou seja, esse sinal vai somar, tá? Um ao outro. Então a gente vai ter um pico aqui e depois eles vão continuar os seus caminhos. Já na interferência destrutiva, vem um pulso aqui em uma direção, também oposta, tá? Eles vão se encontrar no ponto P, mas uma vem com inversão de fase, uma vem aqui por baixo, tá vendo? Então a gente tem uma interferência destrutiva, ou seja, no ponto P, quando elas se encontrarem, a amplitude diminui a 2 menos a 1, então a gente vai ter uma amplitude menor. Tá? Então, se vier duas ondas, uma oposta à outra, com inversão de fase do mesmo tamanho, elas vão se anular, vão se destruir naquele ponto. Esse é o princípio dos fones canceladores de ruído. Tá? Você tem lá um ruído, que é um som externo, vindo. O que os fones fazem? Identificam esse ruído e produz um som com mesma amplitude. Vou anotar para vocês. Com mesma amplitude. Essas são as características que têm que serem iguais. O que é amplitude? O ponto mais alto até a linha de base, ponto mais baixo até a linha de base. Com a mesma amplitude, com a mesma frequência, tem que ter a mesma frequência também para poder anular, tá legal? E com fase oposta, né? Não pode esquecer que uma tem que estar com fase oposta, porque se tiver com a mesma fase, o que vai acontecer? O sinal vai somar, vai amplificar ao invés de sumir, né? Que a gente tem que reduzir o ruído. Então, tá vendo aqui, ó, o ruído externo. Tá? O ruído externo chegou na orelha do rapaz. O que vai acontecer? O fone vai ter que gerar uma onda com sentido, com a mesma amplitude, com a mesma frequência e com fase oposta, tá? Para poder anular esse ruído, tá? Como se fosse mais ou menos assim, tá? Mas no caso é em direção à orelha, tá? Então esse é o princípio, ele tem que gerar sempre ondas com mesma amplitude, mesma frequência e com inversão de fase, tá? Para poder ter, para anular esse ruído que tá vindo aí, que é esse som externo, tá legal? Até aí tá tranquilo, né? Então já entendemos aqui o fenômeno ondulatório que está ocorrendo e agora a gente vai ler as alternativas. Item A. Quais são as características do sinal gerado pelo circuito nesse tipo de fone? Sinal com mesma amplitude, beleza? Mesma frequência e diferença de fase igual a 90 graus. Agora vamos entender essa questão de diferença de fase, pessoal. Vamos desenhar aqui mais ou menos um círculo. Tá legal? Desenho um círculo aqui. Para a gente poder ter, né, essa questão de inversão de fase, a gente tem que deslocar de um ponto até o seu oposto. Ou seja, a gente sai daqui, vem até aqui. Qual é esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui é um ângulo de 180 graus, tá? Então, para a gente ter essa inversão de fase, a gente tem que deslocar um ponto 180 graus, tá? Para você ter uma ideia do que seria essa inversão de fase. Então, se você gera uma onda com a mesma amplitude e frequência, mas invertida, ou seja, ela é deslocada 180 graus.
A crista de uma vai coincidir com o vale da outra. A crista de uma coincide com o vale da outra, né? E o vale de uma coincide com a crista da outra, né? Então essas ondas vão se anular, né? Se fosse 90 ou 45 graus, as ondas não se cancelariam totalmente, apenas, né, parcialmente, e aí a gente ainda ouviria ruído. Então, para ela inverter 100%, a gente tem que girar 180 graus. Pensa no ciclo, tá? Então, aqui 90 graus não. Sinal com a mesma amplitude, mesma frequência e diferença de fase igual a 180 em relação ao sinal externo? Perfeito, resposta letra B. Mas vamos ver as outras. Sinal com mesma amplitude, mesma frequência, diferença de fase 45, amplitude maior, sinal com a mesma amplitude, mesma frequência e mesma fase do sinal externo. Não pode ser a mesma fase, tem que ser a fase oposta, né? Então, isso aí, diferença de fase de 180 graus, né? E mesma amplitude, mesma frequência. Tá bom, pessoal? Estudem bastante essas questões de fone cancelador de ruído que caiu em vários anos do Enem. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço, até a próxima questão.